Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai comentar sobre as minhas duas leituras feitas no mês de março de 2025. Bom, gente, diferente do mês de fevereiro, que eu não li nada, na verdade eu não terminei de ler nenhum livro, em março eu li dois livros, que na verdade, é da minha série, que eu tô imersa aí desde 2022, 2023, que é a série Napolitano, da Helena Ferrante, e o outro foi o livro A Gente Mira na Manhã Certa na Solidão, da Ana Sui. E aqui eu vou comentar um pouquinho brevemente com vocês sobre os dois livros. Começando então pelo livro da Helena Ferrante. História de Quem Foge de Quem Fica é o terceiro livro da tetralogia napolitana, onde a gente está acompanhando desde a Amiga Genial, passando pela história do novo sobrenome, e agora no terceiro volume, a história de vida da Lila e da Lenu. Aqui a gente tem um aprofundamento maior em questões sociais, históricas e políticas da vida das meninas. Isso porque tanto a Lila quanto a Lenu estão imersas na vida adulta, no mundo do trabalho, na relação com a maternidade, nas relações amorosas. Então, aqui, diferente dos outros livros, nós temos uma problematização mais específica e mais direta do mundo social e político que as meninas estão inseridas. As meninas continuam vivendo na Itália, e em uma Itália onde tanto o governo local quanto o mundo, de modo geral, está imerso em doutrinas fascistas e conservadoras, e essas decisões, as relações entre conservadores e comunistas no contexto histórico em que se passa o romance, é tão aprofundado, é tão negativo, é tão problemático que isso afeta as decisões das meninas, porque enquanto mulheres adultas que precisam trabalhar, precisam cuidar do filho, precisam ter e tomar decisões importantes para a sua vida e para o seu corpo, as decisões políticas, as políticas públicas tomadas afetam diretamente a vida delas duas, né, da Lila e da Lenu. Enquanto experiência de leitura, gente, eu falei sobre isso lá no Instagram. Se você me segue ou se você não me segue ainda, tem um destaque só sobre a Helena Ferrante, onde eu conto um pouco da minha experiência lendo a tetralogia. E ali eu contei que o terceiro livro ele não foi uma experiência de leitura tão positiva, porque eu demorei muito a ler, eu demorei muito a finalizar, eu parei, voltei, eu deveria ter terminado antes, não terminei, demorei muito, não porque eu não estava gostando, mas porque outras coisas vinham acontecendo e eu precisava parar a leitura. Então, a experiência de leitura não foi tão positiva quanto os outros. Foi o único livro que eu não favoritei, por exemplo, porque eu demorei muito lendo e quando eu voltei eu só queria terminar. Mas foi o livro que mais me tocou, que eu mais senti dor, que eu mais senti de forma muito profunda as dores da Lila e da Lenu. Porque, gente, aqui, mais do que nos outros dois, a gente percebe, enquanto mulheres que lemos Helena Ferrante, que estamos imersas em uma história desde o primeiro volume, segundo e agora terceiro, a gente percebe como que quando somos mulheres, nós precisamos lutar 10, 20, 30 vezes mais contra políticas públicas que acabam com as nossas decisões, que acarretam em decisões que nós não queremos tomar, em vontades que são destruídas, em projetos que não conseguem ser concretizados porque nós não temos as condições necessárias, porque nós precisamos lutar muitas vezes mais para sobreviver no mundo que nos aprisiona, maltrata o nosso corpo e que destrói as nossas ilusões, os nossos sonhos e projetos também. Um livro mais delicado, porque aqui trata sobre diversas questões de que quando você é mulher, você tem que passar diariamente. Então, tanto o mercado de trabalho que nos assedia, condições e motivações que nós precisamos ter para continuar trabalhando em lugares insalubres, e muitas mulheres que têm que lidar com o mercado de trabalho que as assedia, que as pressiona e que maltrata o seu corpo em troca de um salário mínimo ou até menos do que isso, em troca de sobrevivência, sobrevivência dela, dos seus filhos. E a gente percebe isso, né, no livro como um todo, a partir do segundo volume, mas agora no terceiro mais ainda, como que duas meninas que vieram das mesmas condições, que é Nápoles, de um bairro tão pobre, tão precário socialmente falando, enquanto uma teve todas as condições para estudar, para continuar seus estudos, para conseguir ter uma vida
para além de Nápoles, né, para além daquelas margens, daqueles rios, e a outra não teve as mesmas condições, como que isso afeta diretamente as decisões de cada uma. Mais do que nunca eu me simpatizei e eu fiquei mais empática com as meninas, principalmente com a Lila, porque todas as decisões que ela toma é no instinto de sobrevivência, para conseguir sobreviver em um mundo, em um contexto que a aprisiona o tempo todo, e que ela precisa dar conta de sobreviver, e de sobreviver tanto por ela quanto pelos seus, pelo seu filho especificamente. E outra coisa que me tocou muito nesse livro é que, apesar de algumas mulheres terem condições e outras mulheres não conseguirem ter condições de ascender socialmente, algumas marcas do patriarcado, algumas marcas do conservadorismo vão ser sempre marcas no nosso corpo. Isso é muito percebido pela própria Lenu, que consegue ascender socialmente, consegue ter um emprego, consegue publicar um livro, que sempre foi o sonho dela, e mesmo assim marcas do patriarcado, das relações de gênero, do contato com homens, né, as relações amorosas e sexuais que ela acaba tecendo ali. Apesar dela ter conseguido sair daquela realidade, determinadas decisões demonstram como que aquele mundo, aquela sociedade, aqueles governos fascistas e aquelas decisões políticas afetam diretamente na vida dela e como que ela é representada perante o mundo que a cerca e a sociedade que ela está inserida. Eu tô cansada de falar o quanto que esse livro me marcou e marcou a minha vida durante os meus 20 anos, assim. Se eu puder lembrar no futuro de um livro, se eu puder indicar um livro que me marcou durante a minha vida adulta, o início da minha vida adulta, eu vou com certeza sempre recomendar esse, falar desse livro, dessa tetralogia, porque me constitui enquanto mulher, me faz me questionar sobre as decisões que eu tomo e me faz ter mais empatia com as mulheres que me cercam, com as decisões que elas conseguiram ter mediante as suas condições de possibilidade do momento, como que, apesar de eu conseguir ter acesso a lugares que a minha família, minha mãe, minha avó não conseguiu, minhas tias não conseguiram ter, as marcas do patriarcado, elas são tão profundas que vai levar gerações e muitos anos para serem de fato retiradas da sociedade, se conseguirmos que seja retirada da sociedade. Eu finalizei esse terceiro livro em março com mais vontade ainda de divulgar para o mundo a tetralogia napolitana escrita da Helena Ferrante e mais animada ainda para terminar com o último volume agora, o História da Menina Perdida. Tô muito animada, já vou começar hoje à noite já vou começar, sábado, e eu tô muito ansiosa para ver como que vai terminar essa história e essa narrativa que eu acompanho há tanto tempo. E o segundo livro que eu li em março foi A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, da psicanalista Ana Sui. Eu não vou me prolongar aqui, porque eu fiz um vídeo, gente, especialmente para esse livro aqui pro canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque já saiu o da Ana Sui, então é o vídeo anterior a esse, vai lá assistir. Eu fiz uma discussão sobre o livro, sobre a minha relação com literatura e psicanálise, sobre o que eu achei do livro da Ana Sui, mas basicamente esse livro é o resultado da tese de doutorado da Ana Sui. A Ana Sui, ela é professora da PUC Paraná e tem mestrado e doutorado e graduação em psicologia, psicologia clínica, e hoje ela atua na área voltada à psicanálise. Divulga, tem cursos, faz esse trabalho nas redes sociais, participa de podcasts e eventos e palestras. E eu conheci a Ana Sui por causa do Bom Dia Óbvio, da Marcela Ceribelli. Esse é o primeiro livro dela que eu li, mas não vai ser o último. Então, para a Ana Sui, nós, enquanto seres humanos, temos um componente, um elemento básico da nossa constituição, que é a solidão. Essa solidão que está presente em nós desde a nossa infância, desde a nossa primeira infância com os nossos cuidadores, e que se a gente conseguir conservar de uma forma positiva, entender a solidão como algo que faz parte de quem nós somos e não tentar fugir a todo custo dela, se conseguirmos conservar essa solidão, entendê-la e não fugir dela, nós conseguimos ter encontros e relações amorosas, relações de amizade, relações familiares mais saudáveis, porque nós não vamos querer demandar o tempo todo do outro aquela companhia, aquela parceria que muitas das vezes só vamos encontrar em nós mesmos. Isso não recai numa perspectiva neoliberal, capitalista, de amor próprio e que é vendida nas redes sociais, de não preciso de ninguém, sou independente. Não, muito pelo contrário.
A partir do momento que nós conseguimos nos entender enquanto seres humanos e entender essa solidão que é imprescindível do outro, porque faz parte de quem nós somos, é a partir daí que nós vamos conseguir tecer relações mais saudáveis e ter esses encontros que vão nos fazer crescer, que vão aprimorar quem nós somos, porque nós não vamos precisar demandar tanto do outro quanto se estivermos fugindo o tempo todo dessa solidão e desse sentimento de solitude. A tese central é essa relação entre amor e solidão, mas Anna Sui embarca em várias viagens. Ela fala sobre transferência, sobre ato falho, sobre xiste, o próprio complexo de Édipo. Ela vai correr ali em várias teorias freudianas, do próprio Lacan, do Winnicott, e é um livro muito bom para quem quer conhecer um pouco melhor da perspectiva dela, que ela defende nos podcasts, nos episódios que ela participa. E é um livro muito legal também para inserirmos o nosso conhecimento sobre psicanálise, para ter mais interesse de conhecer os clássicos. Eu acho que vale muito a pena ler, porque ela consegue transformar um conhecimento acadêmico e psicanalítico que é tão complexo de uma forma mais tranquila e mais palatável para o grande público, né, o público leitor. Essas foram as minhas duas e únicas leituras do mês de março. E assim, gente, apesar de terem sido poucas leituras, né, foram leituras que me demandaram muita atenção, me demandaram é, muito cuidado na hora de ler, de pensar a respeito. O próprio livro da Helena Ferrante, eu fiquei algum tempo matutando sobre o que eu tinha lido. E o da Ana Sui também, que eu fiz até um vídeo a respeito, né? Foram livros que me demandaram muito. E agora, no mês de abril, quais são as minhas projeções de leitura para o mês de abril? Ontem eu terminei o da Bell Hooks, então ele vai aparecer no vídeo de lidos de abril de 2025. Terminei o Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks, que, nossa, que livro maravilhoso, que livro espetacular, que perspectiva esperançosa, revolucionária e linda sobre o amor nas relações humanas. Terminei ontem e hoje à noite, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou começar o quarto livro da tetralogia napolitana. Não estou pronta para encerrar essa história, não estou preparada para o tanto que eu vou sofrer quando terminar esse livro, mas é um plano, gostaria muito de terminar esse mês de abril, espero que dê certo. E para conseguir voltar, né, para a série, estava assistindo a série, mas tive que parar porque eu preferi dar continuidade aos livros e depois voltar para a série. Enfim, essa é a única meta desse mês de abril, ler o quarto livro da tetralogia napolitana e tentar absorver o máximo e trazer aqui um conteúdo no Instagram também para vocês. Bom, meus amigos leitores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco melhor sobre as minhas leituras. Tenho amado trazer vídeos aqui para vocês, apesar de às vezes passar 1, 2 semanas sem vídeo, a rotina ela me cobra, ela me exige demais às vezes. Mas na medida do possível eu tô aqui fazendo vlog, fazendo vídeo novo para vocês. E não esquece de me seguir nas redes sociais, nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, tá tudo aqui embaixo. Meu wishlist, se você quiser me mandar um presentinho também, tá aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!